Gestalt aberta. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. E lembrar autores que talvez você conheça da Gestalt terapia. Os posters, eles falam que parece que a maioria de nós tem uma grande capacidade de tolerar situações inacabadas. E a gente poderia até dizer que isso é algo muito bom. A gente pode trazer aqui a nossa autorregulação organísmica. Mas será que a Gestalt aberta é algo ruim na vida dos nossos clientes? Espera aí que eu já volto para a gente falar sobre isso. Eu sou Tereza Amorim, Gestalt terapeuta, e estamos aqui hoje para falar da Gestalt aberta, um assunto bem conhecido na nossa abordagem. Aliás, eu tenho um vídeo aqui muito antigo que falo sobre situações inacabadas, mas hoje quero especificamente falar como é que podemos trabalhar essas situações abertas. Aliás, é isso mesmo. Gestalt aberta, Gestalt incompleta, situações incompletas, situações inacabadas. É tudo a mesma coisa. Então, o que a gente pode falar nesse momento é que a Gestalt aberta, como os autores posters falam, é algo que, de alguma forma, todos nós temos capacidade de tolerar. Seria mais ou menos isso. Mas a gente precisa pensar também que, às vezes, essas Gestalten abertas podem trazer um grande desconforto para o nosso cliente. Os autores também mencionam que parece que toda Gestalt aberta está sempre em busca da inteireza. E é assim que vemos no nosso consultório. Mas vamos fazer o seguinte, antes de eu continuar aqui, eu vou pedir para você compartilha esse vídeo com seus amigos. Com certeza é um vídeo que eles vão gostar. Lembrando também para você deixar o seu gostei e se inscrever, isso é muito importante. Então vamos continuar aqui. Então, parece que é isso, né? Toda Gestalt aberta busca então essa inteireza. E percebemos que muitas situações abertas, muitas Gestalten abertas, necessitam de um fechamento. É interessante que esses mesmos autores falam que quando o sujeito não consegue fechar as suas Gestalten, muitas vezes ele é assaltado por preocupações, comportamento compulsivo, temores e até algumas situações em que poderia mencionar como autoderrotistas. Parece que é um assunto muito importante no nosso trabalho. Falar de Gestalt aberta é falar de alguma situação que o nosso cliente traz do seu passado, que muitas vezes necessita de uma maneira urgente ser fechada. O que pode acontecer quando você tem uma Gestalt aberta? Além de tudo isso que eu acabei de mencionar, você percebe que esse cliente, essa pessoa, não consegue viver de maneira plena, não consegue viver no aqui e agora. Claro, quando a gente fala de uma Gestalt aberta, estamos falando de alguma coisa que está no passado, no campo desse cliente, e que o impede, então, de viver de uma maneira plena. Talvez você me pergunte, mas aí como é que eu sei que existe uma Gestalt aberta? Ou melhor ainda, uma Gestalt aberta que precisa ser trabalhada. Eu vou te dizer. É algo muito delicado, sensível. Você precisa ter uma boa observação fenomenológica para entender o cenário do seu cliente, a sua história de vida, o que ele sente, o que ele traz como experiência e, principalmente,
diante de inúmeras situações inacabadas que todos nós temos na nossa vida. Qual a gestalt aberta, a situação aberta, incompleta, que pede esse fechamento? Talvez você encontre algo que realmente não deixa o seu cliente se atualizar. Algo que está no passado, uma situação com seu pai, com sua mãe, uma situação de criança, uma situação que talvez ele tenha vivido no pátio da escola. Tudo isso pode ser uma boa representação de alguma situação inacabada. E é exatamente no consultório de um gestalt terapeuta que podemos fazer esse trabalho, atualizando esse cliente, colocando esse cliente em contato com essa situação, com essa pessoa, com essa gestalt aberta. Como eu vou saber isso? Você vai precisar acompanhar o seu cliente e entender que talvez, diante de inúmeras situações incompletas, talvez existam algumas que precisam da nossa atenção. Às vezes, os clientes falam que já estão com alguma situação fechada, não penso mais nessa situação, mas às vezes é essa situação que está ali ainda, como uma grande figura que pede um fechamento. A gente fica por aqui, mas eu peço sempre para você nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e também nos nossos cursos online. Beijo!